Fala turma, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Nesta aula nós vamos falar sobre o acionamento a dois fios utilizando o inversor de frequência. Nós já vimos, né, acionamento a dois fios utilizando a Soft Start, beleza? Quando que a gente utiliza esse tipo de acionamento a dois fios? Quando nós temos um contato retentivo, ou seja, com retenção do nosso componente. Pode ser uma chave seletora, pode ser um fim de curso, pode ser um pressostato, pode ser uma boia, um relé de nível, beleza? Então, ou seja, quando eu quero que o meu dispositivo, né, ele seja acionado, vamos botar um inversor de frequência, né, aciona o nosso motor com apenas um sinal, o contato abre e fecha, ou seja, ele fecha e ele aciona o motor, ele abre, desaciona. A gente vê isso muito, né, no comando convencional, por exemplo, para ligar a bomba. A boia baixou o nível, né? A boia fecha o contato, vai acionar o nosso motor, aciona o contator, fecha. Quando completou o nível, a boia levanta, abre o contato e desliga. Só que, usando o inversor de frequência, nós temos que utilizar as entradas digitais do nosso inversor. Tá joia? Então é isso que nós vamos ver nessa aula. Na aula anterior, nós já falamos, né, sobre o sistema de controle do inversor, como que funciona. A gente sabe que as entradas digitais elas são acionadas com sinal de 0 volts, né, que é o GND, diferente da Soft Start, que já trabalha com corrente alternada, beleza? Então, o inversor de frequência, as entradas digitais no inversor elas vão ser acionadas pelo sinal GND, que é disponível no próprio inversor. Beleza? Maravilha. Então, vamos lá. Aqui, turma, na tela, nós temos, né, o plugin, aqui os bornes de controle do inversor que a gente está utilizando na bancada. O que você tem que atentar? Que os outros plugins, existem outros que têm maior quantidade de bornes aqui, ou seja, com outras funções. Tá joia? O que pode mudar, Wesley? De repente, a numeração da posição aqui do GND. Isso aqui, beleza? Então, por que você tem que ficar esperto? Porque aqui, ó, a gente vai utilizar o 17, ó. A gente vai utilizar o 17 para poder jogar o sinal nas entradas, que é o inversor que a gente tem na bancada. Eu poderia usar o 12, que também é GND, beleza? Poderia usar o 18, que é o GND da entrada aqui do comando aqui de serial. Poderia, mas não é adequado, né? Porque ele já está destinado aqui, ó, à comunicação serial. Mas eu posso utilizar o 12, eu posso utilizar o 4, posso utilizar o 17. Eles são GND. Eu vou utilizar o 17 por quê? Porque ele já está aqui, ó, na linha daqui dos bornes das entradas digitais aqui, beleza? Então eu vou utilizar ele. Show de bola. Lá no... Deixa eu ver aqui. Olha só por que eu estou falando. No manual que a gente viu na aula anterior, estão vendo aí? Olha onde está o GND, ó, no 16. Beleza? Mas tá jogando o quê? O GND nas entradas. Tá joia? Olha o RS485, o AIB, está no 12 e 14. Aí a gente vem aqui pro nosso monitor. Ó, a gente vai para o nosso monitor, olha só, o 16 é o B da serial, beleza? Ó, tem um GND no 12. O 12 lá era o quê? Ó, o 12 lá era o A da RS485, beleza? O que eu tenho que entender? Vai manobrar o sinal para as entradas digitais, GND. O que eu sempre friso? Pegou o dispositivo, se Soft Start, inversor de frequência, porque a gente está falando aqui da VEC que é o mais utilizado, mas eu tenho que fazer o quê? Ler o manual, pega o dispositivo, lê o manual, pronto, não tem errada, tá joia? Mas lembrando que você vai manobrar o GND, tá joia? Beleza, maravilha. Vamos lá para o nosso... Vamos para o nosso plugin que a gente vai utilizar na bancada. Ó... Nós vamos utilizar a entrada DI1, que é a primeira entrada, para poder acionar e desacionar o nosso motor. Tá joia? Maravilha. Então o que nós temos que fazer? Acabamos de falar, eu tenho que pegar esse sinal aqui, ó, GND,
que vai estar aqui no 17, e jogar ele lá na DI1. Se eu jogar esse sinal direto, se eu pegar um jumperzinho, colocar no 17 e no 1, o que vai acontecer? Enquanto eu estiver pressionado, vai manter o motor, né, em funcionamento. O inversor vai ligar o motor. Eu tirei, ele vai desligar. Só que o que a gente quer fazer? A gente quer colocar, né, um contato de um dispositivo. A gente vai usar uma chavinha seletora, que pode estar na porta do painel, poderia ser o contato de um pressostato, como eu falei com vocês no início dessa aula. Beleza? Então o que nós vamos fazer? Pegar aqui um cabinho, ó, do 17, passar por um componente, né, um contato aqui de manobra, jogando esse GND na DI1. Beleza, turma? Maravilha. Ah, Wesley, é só isso? Só pegar e jogar ali e pronto, e acabou? Na parte física, sim. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que programar essa entrada para essa função. De fábrica, ela já vem programada para isso. Ó, vamos ver? A gente já viu isso um pouquinho. Deu um spoiler lá na aula passada para vocês. Ó. Pera aí. Ó, tá aí, ó. Função da entrada DI1. A gente tem que informar para o inversor qual o tipo de função que a gente vai utilizar naquela entrada. De fábrica, ó, ajuste de fábrica. Vem o número 1. O que esse número 1 é? Ó? Gira e para. É o que a gente quer. Acionou, ele vai girar. Tirou, ele para. Se a gente colocar o 0, vai ter o quê? Sem função. A entrada não vai acontecer nada. Você vai mandar o sinal, não vai acontecer nada. Beleza? Tem uma porrada de função que a gente pode programar nessa entrada. Mas para a gente, nessa aula, a gente vai ter que parametrizar com o número 1. Beleza? Então é isso. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai lá para a bancada. Tá, joia? A gente vai lá para a bancada. Nós vamos fazer isso na prática. A gente vai pegar, vai montar a estrutura física, ou seja, pegando o cabinho, saindo do GND, entrando no contato normalmente aberto da nossa chave seletora, saindo do contato, entrando na DI1. Nós vamos lá no inversor e vamos parametrizar essa função aqui, ó, P0263. Nós vamos lá nessa função, e vamos colocar o número 1. Tá bom? Apesar de já estar o número 1, a gente vai mudar para o 0. Nós vamos ver o que vai acontecer. Colocou o 0 e depois a gente colocar 1, a gente vai ver o comportamento do nosso inversor. Tá joia? Então, sem mais delongas, bora para a bancada e vamos fazer isso na prática. Bom, turma, aqui na bancada nós já temos o nosso arranjo pronto, né? Temos aqui o nosso circuito de potência já feito das aulas anteriores. Beleza? Nosso ponto de alimentação, né? Disjuntor de proteção, nosso inversor, o motor, os condutores aí do circuito de potência, muito simples, que a gente viu na aula anterior. E aqui, ó, nós já temos também a nossa chave seletora instalada para a gente ver, né, como funciona o comando a 2 fios aqui no nosso inversor de frequência, beleza? A gente já viu que tem como fazer o acionamento do motor de forma local, através da IHM, só que não é o nosso intuito, né, de operação. A gente quer utilizar botões, chaves seletoras, contatos de alguns dispositivos, né, pressostato, chave fim de curso, relés, entre outros. Maravilha. Então nessa aula, primeira aula de acionamento, a gente está vendo o comando a 2 fios. Como eu mostrei para vocês anteriormente, ó, a gente precisa manobrar o sinal GND e levá-lo até uma entrada. Vou chegar mais perto aqui. Tá? Bora lá. Ó. Primeiro, ó, vamos ver isso aqui, ó. Pegar uma chavinha. Olha lá, ó. 17, ó. Borne 17, GND. E a gente vai utilizar a DI1, que tá ó, no número 1 e o GND na 17, ó. É o que nós temos aqui já ligado. Beleza? Nós temos ligado aqui, ó. No 17, o GND vai até a botoeira, nossa chave seletora, sai da chave seletora e chega na nossa entrada digital DI1. Beleza? Eu vou acionar aqui o nosso inversor, ó. Vou ligar aqui. Beleza. Nosso inversor já está ligado, ó. Aí tem um detalhe, lembra que a gente precisa parametrizar a entrada?
Beleza. Só que aqui em cima na tela, turma, ó, vocês veem que tem um nomezinho aqui em cima, ó, lock, de quê? De local. O acionamento do motor está de forma local, ou seja, sendo feito pela IHM. Ó. Vou apertar aqui, ó. Ó, nós temos aqui, virar. Olha aí, ó. O nosso motorzinho sendo acionado de forma local. Beleza? Vou desligar. Para a gente utilizar os bornes de controle, eu tenho que passar o acionamento para remoto. Para isso, a gente tem uma teclazinha aqui, ó, local remoto. Eu vou dar um pulso, ó. Vamos lá na telinha. Deixa eu focar para vocês. Vou dar um pulso aqui, ó. Ele foi para remoto. Ou seja, dessa forma, ó, eu não consigo acionar o motor pela IHM. Beleza? Agora eu só consigo acionar, ó, pela botoeira. Joia? A parte física já está pronta. Mas eu preciso fazer o quê? Parametrizar essa entrada com a função gira e para, ou seja, para utilizar esse comando a dois fios. Beleza? Qual é o parâmetro? Lembra? P0263, é o 263. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, a gente não está parametrizando dados de motor, tá, turma? A gente vai ter uma aula só para fazer isso aí. Ó, vou aqui, parâmetros, beleza? Vou utilizar essa setinha, ó, vou até o 263, ó. Opa, aí, ó, P0, né? 0263, 263. Ali, ó, tá o número 1. Ou seja, é a configuração de fábrica. Ela já está programada para acionamento gira e para, ADI 1. Vamos ver? Olha só, vou pegar aqui, ó. Deixa eu voltar. Colocar aqui no motor. Vamos focar. Beleza, a nossa chavinha seletora. Nossa chavinha seletora. Eu vou ligar, ó. Tá uma frequência baixinha aqui para a gente poder ver, né? O giro do motor. Beleza? E vou, ó, desligar pela chave. Então, ou seja, comando, né, a dois fios, acionamento aqui direto. A gente pode utilizar vários dispositivos, né? Esse é um tipo de acionamento que é mais utilizado. Jogou o sinal GND na entrada, o motor vai acionar, retirei esse sinal, o motor vai desligar. Beleza? Se eu vim aqui, ó, como eu falei para vocês, vamos focar, e eu colocar, onde que eu mudo? Aqui, ó. Opa, peraí, ó. Tá no parâmetro, eu vou dar um Enter, beleza? Agora eu consigo mudar, eu vou colocar para 0. Vou dar um Enter, tá vendo? O 263 está em 0. O que que esse 0 quer dizer? A gente viu lá. Ele é sem função, então, ou seja, a entrada não tem função nenhuma. A gente acabou de ver, ó. A gente acabou de ver ela funcionando, certo? Porque estava com o parâmetro correto. Agora eu vou mudei o parâmetro para 0, deixei a entrada sem função e vou tentar acionar. Ó. Vou tentar acionar. Olha aí, ó. Nada acontece, ó. Motorzinho parado. Beleza? Ó, desligo. Tô com a mão só aqui, tô sozinho. Ó. Desligo. Tento ligar e nada acontece. Por quê? Por causa do parâmetro. Tá vendo a importância de você parametrizar corretamente o inversor? Agora vamos vir aqui no mesmo parâmetro. Vou dar um Enter. Vou jogar esse 0 para 1. Ou seja, a configuração que estava. Gira e para na DI1. Agora, vou focar. Agora eu consigo fazer o acionamento do meu motor. Olha lá. Beleza? Então é isso.
essa é a nossa aula, comanda 2 fios, muito simples, tá? Como eu falei para vocês, ó, aqui poderia ser o contato NA de um relé, poderia ser de um pressostato, de um fim de curso, qualquer outro dispositivo, né, que iria manobrar esse sinal GND até a entrada digital, tá bom, turma? Então, recapitulando, quero fazer o acionamento a 2 fios. Eu preciso pegar o GND, passar por um dispositivo, né, com o contato NA, que vai fazer a manobra jogando o GND até a entrada digital. Essa é a ligação física, ó, muito simples, ó, 2 fios, ó. Beleza? Depois eu tenho que garantir o quê? Que o parâmetro da entrada está correto. Vou lá no parâmetro da entrada, vejo se a função aqui está habilitada, está correta. Se não tiver, eu vou mudar e vou colocar a função gira para comanda 2 fios. Beleza? Outro detalhe, local remoto. Eu tenho que atentar para ver se o dispositivo está com acionamento local pela IHM ou remoto, né? Pelos dispositivos aqui de controle. Tá bom, turma? Feito isso, maravilha, vai estar funcionando perfeitamente. É claro que depois, né, você tem que pegar o motor, dados de placa do motor e parametrizar o inversor para ele poder fazer as proteções corretas e adequadas do motor, beleza? Nós vamos aprender isso? Vamos, nas próximas aulas, beleza, turma? Então é isso, ó. Esse é o arranjo para comanda 2 fios, ó, muito simples, ó. Muito simples. Beleza? Então fica comigo que eu te aguardo na próxima aula para a gente poder fazer o arranjo a 3 fios, onde nós vamos trabalhar com botoeiras, né, uma botoeira para ligar e desligar, botoeira de pulso, não mais contato retentivo. Tá joia? Então é isso, te aguardo na próxima aula.